Vocês estão bem? Paz do Senhor para todo mundo. Eu tenho uma palavra muito boa hoje. Eu quero que você feche seus olhos. E o título da minha mensagem hoje é O Espírito que nos guia. E eu quero orar por você hoje, porque a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14 diz que aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pai, obrigado por essa noite. Espírito Santo, obrigado por sua presença nesse lugar. Pai, o Senhor é real. Nos comunicamos com você, você nos comunica. Estamos aqui à sua disposição, Deus. Espírito Santo, você vive dentro de nós. Mude o que tiver que mudar, fale o que tiver que falar, toque onde tem que tocar, tira o que tem que tirar. Fique à vontade, Espírito Santo, para falar com a gente hoje à noite, Deus. Você é o dono de nossas vidas. Você é o nosso guia. Sem você a gente não tem como viver. Sem você a gente não tem como prosseguir. Sem você não tem como ver a luz. Não tem como ver um caminho. Você fez o caminho para a gente trilhar, Deus. Estamos à sua disposição. Nossos corações, eu declaro, nossos corações hoje à noite abertos. Nossos corações dispostos. Nossos corações inclinados. Para aquilo que o Senhor quer falar para nós hoje à noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito bom. E a noite já começou para mim, já com Deus testificando a sua palavra para mim e para você. A gente estava num briefing ali em cima e o Neto pediu, alguém tem um testemunho? E daí prontamente o Newton, não, eu tenho. E ele falou que ele foi comer cachorro-quente, estava esperando a Sheila e o filho dela saírem no cinema. Eles estavam no cachorro-quente e de repente chegou dois caras meio mal encarados e falou, putz, eu vou perder meu celular. Vão me roubar. O meu carro está ali, os equipamentos estão tudo ali dentro. Esses caras vão vir aqui roubar a gente. Só que a Bíblia diz que o Espírito está sempre pronto. Você já ouviu isso? E o Espírito vive em onde? Dentro de você, dentro de mim. Se o Espírito está pronto, a Bíblia diz, então você está pronto para tudo. Até para um momento como esse. E de repente o Nilton falou que logo veio, depois que ele sentiu que ele poderia ser roubado ou ter acontecido alguma tragédia. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, seguinte, chega naquele cara lá, fala que eu amo ele, que ele é especial para mim. Fale com ele. E o Newton prontamente foi lá. E para surpresa dele, o cara começou a chorar. Obrigado, cara. E, que loucura. Aí o Newton falou, vá para casa, você tem uma família. Já está muito tarde. Eu estou aqui, mas já estou indo também. Mas vá para casa. Deu. Eles estavam, acho que meio bêbados, né, Newton? Não sei. E os caras foram para casa. Foram para casa. Talvez, não sabemos, talvez eles iriam roubar o cachorro-quente mesmo. Eles chegaram todo meio malandro, né, Newton? Talvez iriam roubar o Newton. Não se sabe. Só que a Bíblia diz que o Espírito está pronto. E o Espírito, ele fala todo o tempo. Mas pastor, como ele fala? Mas calma lá, a gente vai chegar lá e eu vou te explicar. Como que você ouve o Espírito Santo? É bem simples. Tá? Então, é importante a gente estar atento a essas coisas. Vem o Andy aqui, ele falou um monte de coisa legal, fez dinâmicas, eu acho muito gostoso. Eu para ser sincero, eu já vivo isso. Eu não, com todo respeito, eu não preciso de pessoas falando para mim mais isso, porque eu já vivo há muito tempo isso. E às vezes, a pergunta é, até quando você vai ter que vir em cara dos Estados Unidos, da Índia, da China, vir falar para você que o Espírito Santo mora em você, e você não sabia? Com todo respeito, aos convidados, foi maravilhoso. Parece que é novo. Ou você não sabia que o Espírito Santo falava com você. Ou você não sabia que o Espírito Santo ele te dava pensamentos. Né, Tere? Ele já falava. Precisa quantos caras virem aqui em cima falar, botar no teu coração, fazer você entender que o Espírito Santo ele mora dentro de você e de mim. E que sem ele a gente não avança. É impossível. Jesus ele subiu aos céus, ele deixou quem? Jesus. Jesus não, Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu e deixou quem? Amém.
Deixou o Espírito Santo. E é com o Espírito Santo que a gente avança. E através do Espírito Santo é que nós somos guiados, onde nós somos armados, onde a gente é capacitado na nossa vida terrena para avançar, para caminhar no caminho que Deus ele fez. E essa mensagem de hoje, o Espírito que nos guia. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja, essa aqui é uma característica essencial de um filho de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito Santo, ou você é guiado por outra coisa, você é tudo menos filho de Deus. Não existe atalho. Não existe, sabe? Não tem como você colocar um password lá. A gente que colocava no Play um monte de password lá. Não existe atalho. Ou você faz o que é proposto para você fazer, e se a gente precisa seguir as instruções que já nos foi dada, ou a gente vai ficar patinando. E para mim sempre, para mim pregar na house é sempre, eu sempre tenho muito temor em pregar no cinema, aqui, em qualquer lugar, porque eu entendo o que eu estou falando, vocês estão ouvindo, né? Se vocês estão, sabe, comendo o que eu estou dizendo. Então eu venho com muito temor hoje aqui para vocês. E a minha vida ela é guiada pelo Espírito Santo. A minha vida é guiada pelo Espírito Santo. Eu tenho várias experiências com o Espírito Santo. Deus ele prometeu um caminho, mas também ele oferece recursos para que possamos trilhar esse caminho que nos foi mostrado. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você se torna filho de Deus, correto? Nossa, filho de Deus. Ó, finge que eu sou o Andy falando. Você é filho de Deus. Tô brincando. Mas é assim. Eu confesso que eu fiquei um pouco mal-dado, porque eu falei, não sei o que eu falei, nossa, mas parece que o pessoal nunca ouviu falar do Espírito Santo. Eu gostei da dinâmica, foi maravilhosa. Eu gosto, foi muito bom. Fiz com o Charles ainda. Eu pensei numa maçã, ele falou, cara, eu também pensei numa maçã. Eu falei, é o Espírito Santo. Foi muito louco. É gostoso. O Espírito Santo ele está sempre falando. Só que você precisa estar sensível a Ele. Você precisa estar colado com Ele. E o Helder sempre fala, né, Helder? Putz, eu quero... Você admira o Billy Graham, o Rainer Bonk, esses caras loucos aí. Como que eles chegaram lá? Como que eles chegaram lá? Eles chegaram lá através do Espírito Santo. Só foi por Ele. Mas eu também tenho o Espírito Santo, Bruno. Então tá bom, então você vai chegar lá. Só que você precisa se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Diz ali em Romanos, aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus, eles são chamados filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Eu estou aqui hoje para... Se você tinha dúvida ainda, mas eu estou aqui há muito tempo, não sei, mas tem gente que está na igreja há tanto tempo e fica cheio de dúvida. Eu estou aqui para dizer porque você é filho de Deus e você precisa se deixar ser guiado por esse Espírito. E o Cal estava falando das ofertas, e isso também me deixa muito triste, Cal. E Deus falou para ficar tranquilo. Que as pessoas precisam entender que elas têm que ser guiadas pelo Espírito. Porque uma das... mas como que eu sei que eu sou guiado pelo Espírito, Bruno? Se você tem os frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio, bondade. Então eu quero que você dá um zoom na sua vida hoje à noite, assim, olha para você, porque eu estou falando com o crente hoje, estou falando com o discípulo hoje. Então, para você essa palavra, para mim também. Eu estou pregando para mim também. Cadê os frutos do Espírito? Cadê a mansidão quando ela é necessária? Quando ela é demandada? Cadê o domínio próprio, quando você quer chamar aquele cara de filho da mãe? Domínio próprio. Cadê a bondade, quando você precisa ser bondoso? A pergunta é, você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo hoje na sua vida, no seu dia a dia? É complicado. Obrigado. Deixa eu pegar aqui água. Eu choro e dou risada ao mesmo tempo, porque é... Obrigado, Charles. Mas é isso.
Não é fácil, não é mesmo. Só que quanto mais eu ando com o Espírito Santo, mais eu me deixo ser levado por Ele. Na verdade, você é a soma das 5 pessoas mais perto de você, né? Você já ouviu aqui do Helder, do Cal, várias vezes, durante anos. Você é mesmo, a gente é. E a gente é a soma daquelas pessoas que estão mais perto de nós. É engraçado que você fica igual, você começa a andar igual, a se vestir igual, quer comprar o mesmo perfume e assim vai, né? É interessante isso. E por que não com o Espírito Santo, né? Por que não com Deus? E eu preciso muito disso, melhorar muito na minha vida isso. Para mim mesmo. Eu começo por mim dizendo isso. Na nossa vida, com certeza, precisamos ser guiados pelo Espírito. Na verdade, é essencial para mim e para você. Sermos deixados, guiados por essas mãos do Espírito. O Espírito, ele é uma pessoa. O Espírito é uma pessoa, a gente precisa entender e se relacionar com Ele como uma pessoa. Só que a gente só se relaciona com Deus na dimensão espiritual. Você sabia disso? A Bíblia diz que a gente é um com Ele no Espírito. A Bíblia diz em Romanos 14 que somos guiados pelo Espírito e filhos de Deus. Em Gálatas, se vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Está lá em Gálatas. É tudo no espiritual. E se você não entende que o mundo espiritual, ele é real mesmo, não vai dar boa. A gente é de outro mundo, a gente é outro ser, a gente é outro tipo de espécie humana. Somos seres celestiais, certo? E o cara mais poderoso do mundo vive dentro de você e de mim. É muito louco isso. Isso é muito louco. E só com Ele somos capazes de trilhar a nossa carreira, a carreira que nos foi proposta. Qual que é o nosso final? Qual que é a linha de chegada? Qual que é a nossa linha de chegada? A eternidade. A eternidade é o meu lar. A eternidade é o nosso lar. E na música, a primeira música do Egito, Léo cantou: tomou-me pela mão na terra prometida, eu posso habitar. Deus, Ele te guia pela mão. Deus, Ele não trata todos nós assim, ó, como se fosse o atacadão, o mercado de atacado. Deus, Ele não é assim. Ele pega, Ele trata nós, nosso individual. Ele quer pegar na sua mão. O Espírito quer pegar na sua mão e te guiar pelo caminho que Ele propôs para você. Necessitamos entender que nossa caminhada cristã precisamos dele. Senão, não existe caminhada. Só existe uma caminhada depois que eu entrego minha vida para Cristo. É a dele, não minha. E esse é um problema para alguns, porque as pessoas não conseguem entregar tudo de uma vez, né? As pessoas não conseguem entregar todas as áreas da sua vida, né? Eu entrego a minha vida a Jesus, mas meus ouvidos não. Minha mão não. O meu bolso, então, deixamos para depois, né? Não existe isso, meu. Ou você trilha o caminho que lhe foi proposto com o Espírito Santo, ou já não existe nenhum caminho para mim e para você. É só com Ele. Ó, Salmos 32, 8. Abre lá para mim. Ó, eu vou ler para vocês, tá? Eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Agora, vamos por partes. Eu os instruirei e os ensinarei. Isso é Deus falando para mim e para você. No caminho que você deve seguir. Veja, existe um caminho. Não queira sair andando sozinho em lugares que Deus não pediu para você ir. Não queira construir um caminho que já está construindo para você trilhar. Não vai dar certo. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir.
Eu o aconselharei e cuidarei de você. Agora fica meio pesado. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento. Quando você vê nos filmes a carroça, o que você vê no cavalo? Você vê ele preso, né, primeiramente, né? Você vê ele preso. Então o cara está, né, ele está ali sem a vontade dele, correto? Ele está com um monte de coisa na boca, está com uns negócios no olho, leva chicotada, porque é só assim para ele fazer com que o cavalo ande, né, no caminho. Pá. E a Bíblia está dizendo aqui para você, ó, cara, não seja burro. Ele até falou burro, né, meu irmão? Que isso, Deus? Pelo amor de Deus. Não sejam burros. Não sejam burros. Ele falou. Não seja que nem um cavalo. Eu não preciso colocar em vocês um freio na boca. Não preciso colocar em vocês um tapa-olho. Não sejam burros. Peguem na minha mão. Ouçam a minha voz. Eu os guiarei em toda a verdade. No caminho que vocês devem andar. Aí ele pega e compara agora aqueles que não têm Deus. Muitos são as dores dos ímpios, mas da bondade do Senhor protege quem nele confia. O ímpio, ele é assim, por isso que ele sofre. É por isso que o ímpio, uma pessoa sem Jesus, ela sofre. Ela passa por perrengue, que nem você, mas ela morre. Ela sofre, ela tira a vida, ela cansa, ela desiste. O ímpio, ele sofre sem o Espírito Santo. É muito louco, né? O ímpio, ele sofre as dores do mundo sem o Espírito Santo. Não tem como. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles são bem protegidos. Tem um caminho para eles. Existe o caminho gostoso. Existe o caminho bom. Existe o caminho pleno. Existe o caminho mais assertivo nas coisas. Não sejamos esses animais burros. A gente precisa deixar o Espírito Santo nos guiar. E o Cal falando ali das ofertas, ali, que nós mesmos colocamos os números lá. Não estão sendo guiados pelo Espírito. Bobeira, bobagem. Bobagem. Não colocasse no papel então. Não colocasse. Porque daí tem que vir o pastor subir aqui. E eu imagino que ele não gosta de fazer isso. Chato. E falar para mim, para você, né? Essas coisas. Ei, deixa o Espírito Santo guiar você. Ele guia até nas suas finanças. Você está deixando o Espírito Santo guiar a sua família? Você está deixando o Espírito Santo guiar seus negócios? Você está deixando o Espírito Santo guiar seus filhos, suas filhas? Porque é fácil vir aqui quarta ou domingo no cinema, se no nosso dia a dia a gente pena. É por isso que vocês têm que ouvir o que é falado aqui e não né, chora aqui e depois esquece ali fora as palavras que é dita aqui, as palavras que Deus fala para você. Porque existe um caminho melhor, existe um caminho mais aceitável, existe um caminho mais gostoso. E existe mesmo. Ah, tua esposa, você foi buscar ela? A sua família, parabéns, seja bem-vindo. Estávamos à sua espera. Voltando. A gente precisa ser deixado guiar, o Espírito Santo guiar a nossa vida. Inclusive nas nossas finanças, pelo amor de Deus. Cara, eu fico triste também. Cara, vamos. Não vamos, existe esse caminho aqui, ó. Deus está falando aqui, ó, vem aqui comigo. Ah, e tem um versículo da Bíblia que fala, Deus, eu não lembro o versículo, mas fala que Deus está atrás, assim, do indivíduo, e eu vou para o lado, vou para o lado, para a esquerda, para a direita, e Deus ele vem atrás assim, ó, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Cara, Deus é muito massa, Deus é muito bondoso com a gente às vezes é tão teimoso, querendo fazer as nossas coisas, querendo fazer justiça própria, procurar os nossos interesses, e Deus, esse é o caminho, aí você está indo para o lado, Deus, esse é o caminho,
Esse é o caminho. Só o Espírito Santo pode nos guiar. E a gente precisa ouvir Ele. Precisamos ouvir Ele. Então é um desafio, eu sei que é. Você deixar tudo isso na mão de Deus. É difícil você deixar o controle na mão de outra pessoa 100%. E deixar com que ela faça as decisões por você. E é nas pequenas coisas. Por exemplo, eu precisei contratar pessoas da minha empresa uns meses atrás. Só que talvez na rotina do nosso dia a dia, na rapidez, a gente não pensa em perguntar para Deus primeiro quem Ele quer que eu contrate. Não é tão óbvio assim? Para um filho de Deus perguntar para Deus o que Ele precisa fazer? A pergunta é, eu e você estamos perguntando para o Espírito Santo o que a gente deve fazer antes de fazer as coisas? Qualquer coisa. Vamos marcar uma viagem. Só você e sua esposa. Espírito Santo, queremos viajar. É o tempo? É para a gente ir agora? É para a gente gastar esse dinheiro agora, viajando? Vocês perguntam isso? Eu não pergunto às vezes, eu confesso. Eu só vou fazendo. E esse é o nosso impulso humano. Só que você não é humano. Você é filho de Deus. E nós como discípulos, como presbíteros, a gente precisa perguntar para o Espírito Santo o que a gente precisa fazer. Qual que é o próximo passo? Inclusive, qual que é o próximo passo agora do Campus Curitiba? Não sei. Que Deus o tenha. O Campus Curitiba. Mas eu estou bem, para quem talvez esteja se perguntando. Fiquei triste, fiquei. Claro. Pessoas estavam sendo salvas lá. Estava sexta-feira no trabalho, de repente a Rai me liga, pastor, tem uma notícia. Fala, manda, Rai. Não é boa, manda, Rai. Sua igreja fechou. O quê? Eu falei, não, beleza, né, vamos. Não, e outra, tem que tirar tudo de lá hoje. Nós fomos no mesmo dia lá. Ficamos até 1h da manhã tirando as coisas. Só que se eu não entendesse uma coisa, que a igreja não é minha, é de Jesus, aí, beleza. Se eu pensasse que a igreja fosse minha, provavelmente eu teria ficado bem triste. Bem frustrado. Talvez eu nem ia querer vir aqui um mês todo aqui, se eu achasse que a igreja fosse minha. Mas quem disse que ela era? Ela é de Jesus, Ele faz o que Ele quiser com ela. Se Ele quiser mandar lá para o cinema, vai mandar, ué. Eu vou onde Ele quiser que eu vou. Vai para o Boulevard, vou. Vai para o Xaxim, vai para o Xaxim. Não tem problema. Vai para o Jockey Plaza, vai para o Jockey Plaza. Onde Ele... vai para o Barigui, vamos para o Barigui. Vai para o Pátio Batel, vamos para o Pátio Batel. Vamos lá orar pelos ricos. Trazer uns ricos para a house. Mas você entende? Provavelmente se eu não estivesse sendo guiado pelo Espírito, eu teria ficado depressivo e... sabe? Fiquei muito triste, claro que eu fiquei. Mas a igreja não é minha. E logo Deus falou comigo, fique tranquilo, Bruno, a igreja não é sua. A igreja é minha, eu faço o que eu quiser dela. Só fique disponível para o próximo passo. E o próximo passo, eu preciso dar com o Espírito Santo. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Você percebe que a Bíblia fala caminho, luz, meus pés, onde você ir, onde você trilhar, né? Tem um monte. Então a gente dá para relacionar Jesus e o que Ele representa para nós a um caminho que Ele fez para nós. E que a gente deve prosseguir na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Existe esse caminho, ele não é de mentira, não foi eu que inventei. Então ser guiado pelo Espírito Santo nos protege de várias coisas. A gente se ofende menos, a gente avança mais. Inclusive, essa é uma palavra que eu tenho para a house também. A gente precisa se ofender menos. Quando a gente se ofende menos, a gente avança mais. Essa é uma palavra para o discípulo, para o presbítero. Imagine os caras com Jesus, mano. Jesus, ele dava lapada nos caras. Pedro, você me ama? Amo.
Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você... Ô Jesus, está tirando? Amo. Mano, imagine se ele se ofendesse com Jesus, toda hora que Jesus pegasse e desse. Jesus chegou a falar para um deles, para trás de mim, Satanás. Imagine um dia o Cal aqui no culto, pregando, eu cantando aí, ele, para trás de mim, Satanás. Não volto mais. Mas é isso que acontece. Então, na nossa caminhada cristã, um parênteses, quando a gente caminha no Espírito, a gente se ofende menos. Quando a gente se ofende menos, a gente avança mais. É assim que funciona. É por isso que as pessoas ficam mudando de igreja, a vida delas inteira. Eu lembro, eu falei aqui na escola de adoração, aqui na conferência, eu lembro de uma sessão em que eu estava cantando, né? E o Cal falou para mim entrar no coro, quando ele entrou assim, só que eu não entendi. Né? Eu parei, né? Sorrindo, daquele meu jeito, né? Aleluia. Aí o Cal entrou, aí ele fez assim, ó. Eu falei para entrar, mas não entraram, né? Bom dia, igreja no cinema. Me deu uma lapada assim, ó, na nuca, assim, ó. Sala cheia de gente. Sabe o que eu fiz? Eu ri, cara. Eu ri. E tá tudo certo, eu não me ofendi, tá, Cal? Fui para casa, fiz meu almoço normal. Tomei minha coca. Cara, sossegado. Mas agora imagine se eu tivesse me ofendido com você. Provavelmente eu não teria colhido tantas coisas gostosas nesse tempo que eu esteve aqui. Cara, isso é super sério. Super sério. Afinal de contas, eu encontrei minha esposa na igreja no cinema. Hoje é aniversário do meu filho. Estou aqui pregando, o Isaac está lá. Estou aqui. Graças a Deus por isso. Maravilha. É aqui mesmo. Se eu tivesse me ofendido, estaria em outro lugar, menos aqui. E olha quantas coisas legais, gostosas de Deus eu teria perdido na minha vida só porque eu me ofendi com alguém. Deus, ele nunca falou para você olhar para o homem. Porque o homem, ele pode te decepcionar hoje. Eu posso descer daqui e te decepcionar 10 segundos depois. Que eu descer desse púlpito. Depois de ter pregado para você hoje à noite. Eu posso. Eu estou sujeito a isso. Assim como você também está sujeito a me decepcionar. Assim que eu descer. A gente pode se inspirar em homens e mulheres. Mas a gente sempre precisa olhar para Jesus. Ele é nosso alvo, né, Tere? Porque ele não, como o Cal disse, viver para Jesus não existe perda. Você vai olhar para a tua vida, para trás, você não vai encontrar nada perdido. Não existe perder com Jesus. Não existe perder com Jesus. Ele venceu até a morte. Ele foi o único cara que conseguiu matar a morte. Isso é muito doido. Como que se mata a morte? Eu não sei, Jesus fez. Jesus sabe. Ele matou a morte. O cara é monstro. O cara é brabo demais. Mas vamos falar na prática. Eu quero fazer vocês entenderem. Como que eu posso ser guiado pelo Espiritão, Bruno? Importante eu vou trazer 2 pontos, mas antes, é importante a gente entender que Deus, ele nunca vai impor algo para você. Deus, ele é tão carinhoso, tão respeitoso, tão bondoso, que ele nunca vai pegar você pela orelha, que nem os caras, quando eu era pequeno, os caras faziam isso na igreja. Hoje já não pode, né? Hoje já é tudo preso. Eu lembro que na Assembleia de Deus, andava no meio do culto, o cara vinha, puxava da cascudão, os diáconos, os caras batiam na gente, bicho. Eu lembro, né? Nossa, eu era de boa, mas acho que o Cristian deve ter levado o cascudo. Não, pior que eu era tranquilo mesmo. O Júnior estava dormindo, acho, eu estava... Enfim. Mas aprontei as minhas também. Não fala que eu não aprontei, que é mentira, né? Mas é engraçado, né? É outros tempos, né? É o tempo de crente raiz. A gente precisava voltar para eles, na verdade, né? A gente precisava, né, Tim? Tá louco. Enfim. Primeiro ponto. Ele nos deixou a palavra. Essa é a primeira ferramenta para você ser guiado pelo Espírito. Deus, ele deixou a sua palavra. E dentro dela tem todas as instruções necessárias para que você
caminhe nesse caminho que Deus propôs para você e para mim. Amém? Salmos 119 e 105, eu já li para vocês. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. De novo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e clareia o meu caminho. A palavra, ela é uma ferramenta poderosa. Ela é o meu primeiro ponto e sem ela a gente não avança. Sem ela a gente não sabe como lidar com situações da vida. Sem ela a gente vai acabar perecendo em nossas próprias emoções, em nossos sentimentos, em nosso egoísmo, em nosso... Vai vir em nós, vira o meu umbigo. Pois então, as instruções já nos foi dada pela palavra. E na palavra você encontra os princípios, né? A palavra nos ensina a ser homem de uma mulher só, a não ser dado ao vinho, a ser santo para que as pessoas possam ver Deus em nós. A palavra nos ensina a ser honesto. A palavra nos ensina a dar outra face. A palavra nos ensina a ser manso, a praticar os frutos do Espírito, né? Os 9, mansidão, domínio próprio. Eu não lembro tudo de cabeça, mas você sabe, está lá. Aqui, ó. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia nos ensina como que deve ser um casamento. A Bíblia nos ensina como que a gente deve administrar o nosso dinheiro. Ela ensina. A Bíblia nos ensina que de fato é muito melhor dar do que receber. Não é lógico? Se é muito melhor dar do que receber, o que você quer? Você quer dar. Dinheiro, coisas. Você prefere dar coisas, dar dinheiro, dar seu tempo, do que receber o tempo. A Bíblia é clara, ela é lógica, porque quem recebe, ele tem menos, ele é mais comprimido, ele tem medo, Então decida dar, decida ser esse filho e filha madura e dar as coisas. Dê o que tiver que dar. Faça o que o Espírito falar para fazer. Porque só assim a gente vai avançar. A gente precisa avançar como filhos de Deus, como discípulos, como presbíteros. Ser guiado pelo Espírito, Aline, também é vir aqui na quarta-feira, no culto. Tem muita gente que não está vindo. Mas agora vocês estão pregando lei para você vir todo culto. Cara, você não é criança. Você não é um menino, você não é uma menina. Você é maduro na fé. Você ouve... Você está quantos anos ouvindo mensagens que mudam a sua vida, que mudam o seu casamento, mensagens que faz você refletir, chegar em casa, pensar, faz quantos anos? Eu estou já 10 anos a fazer aqui. Muitas coisas boas ouvi, e que eu coloquei em prática, por isso que eu vivo o que eu vivo. E a palavra é o primeiro. Deus ele deixou tudo na palavra. Só que Deus ele já nos deu uma instrução básica. A sua palavra. Só que a gente não consegue nem cumprir ela. E a gente quer partir para o próximo nível. Deus, mas eu quero... eu quero ser que nem aquele cara. Nossa, Espírito Santo, eu queria ter experiências que nem aquele cara teve. Tá bom? Então mais fácil primeiro que eu te pedi, o básico. Depois a gente pode falar do próximo nível. Mas é meritocracia isso, Bruno? Não é meritocracia. É a mesma coisa que você pegar meu filho e falar, filho, imagina você chega para mim, que loucura, pai, eu quero um carro desse tamanho. Aí eu vou falar para ele, não vou te dar. Mas por quê? Ele nem fala assim, né, para começar. Ele nem consegue falar. Não, porque você não sabe dirigir. Não, mas eu quero um carro, não vou te dar. Eu vou te dar o carro quando você souber algumas coisas antes. Aí você pode dirigir. Senão não tem como você dirigir. E assim é a nossa vida cristã também. A gente quer
ir para um outro nível, ser promovidos para um outro nível de relacionamento com Deus, para um outro nível de maturidade. Eu quero estar na banda, eu quero falar mais no microfone, eu quero pregar lá mais. Só que a gente não vem nem no culto. Não que vir no culto vai... Você me entendeu, né? Porque vir no culto para mim é tão importante, que eu entendo que eu preciso vir. E é básico, né, Michele? É básico. Eu vim no culto. Agora que não tem Curitiba, o que é lógico na minha cabeça? Vamos lá. Qual é o pensamento lógico para vocês? Agora que não tem Curitiba. Pelo amor de Deus, vamos no Ventura, a rodo, vamos lotar aquele troço. Os voluntários, não parem de fazer. Façam escala, revezem. Agora vocês podem até descansar um domingo, outro. Mas não parem, ninguém falou para vocês parar, a gente não precisa parar. Deus ele não mandou a gente parar. Não é? Então vamos... Para mim é lógico, para mim assim, tá? Já está natural na minha cabeça. Eu pensei, não, vou lá. Só que algumas pessoas, não, estou de férias agora. Imagina se Jesus tirasse férias de nós, né? Misericórdia. Não estaria nem aqui. Então é importante a gente entender as instruções básicas que Deus nos deu e cumprir elas, corresponder a elas o quanto antes, para a gente ser promovidos a um novo nível, um novo relacionamento, uma nova jornada, um novo desafio. Aqui vai ter futuros pastores de outros campos. Isso é muito claro na cabeça do Cal. É você aí que está sentado. Só que você precisa se movimentar. Você precisa, assim como você vai na academia, malha teu corpinho, né, todos os dias. É igual. E eu preciso fazer academia também, que eu estou ficando gordinho. E eu quero dar um exemplo. E olha que legal. Lá em Gênesis 12, a gente vê Deus falando para Abraão assim: Abraão, deixa seus parentes, deixa sua parentela e vá para esse lugar. Aí o que Abraão faz? O que Abraão faz? Ele faz quase tudo certo. Ele faz quase tudo certo. Deus ele falou claramente para ele deixar a parentela dele, os parentes, todo mundo. Era para pegar ele e a esposa dele, né? E o que Abraão faz? Leva o Ló. Deus não mandou ele levar Ló. Veja, Deus ele deu um direcionamento para Abraão. Abraão, sai da sua parentela e vai para tal lugar. Beleza, essa foi a primeira vez que Deus, nesse capítulo, falou com ele, né? Abraão pega as coisas, pega tudo que ele tinha, a Bíblia fala, né? E ainda leva Ló junto. O pai de Ló tinha morrido, talvez ele ficou com dó. Putz, eu preciso levar esse cara, porque agora é meu filho, né? Ele deve ter pensado, eu imagino, né? E Deus ele se cala. Se você for ler, Deus ele não falou mais com Abraão, para onde Abraão tinha que ir ou não. Ele não deu mais nenhuma instrução a Abraão o que ele deveria fazer no próximo passo. Olha que loucura. E daí, a Bíblia também vai dizer, no capítulo 13, que os pastores de ovelhas de Ló e os pastores de ovelhas de Abraão, eles brigaram. Eles tiveram um desentendimento. E daí, Abraão conversa com Ló: não, cara, a gente é irmão, não vamos brigar por causa disso. E a Bíblia fala que Abraão, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolha onde você quer ir, Ló. Ló ele pega, dá uma olhada para o lado assim: opa, esse lado aqui é melhor. Ele vai para o lado do Campo do Jordão, né, os campos e tal, onde a terra é boa, e sobra o lado ruim para Abraão ir. E daí, Deus ele volta a falar com Abraão. Olha que loucura. Eu quero que você abra Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi... Calma aí. Não. Tá 13, mas... Aqui. 13 e 14. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Olha que doido. Até então,
Deus estava calado, sabe por quê? Porque Abraão não fez o que Deus falou para ele fazer, primeiramente, inicialmente. Falei, então, Abraão, seguinte, cara, eu não vou te dar a próxima instrução até você fazer, que eu te falei para você fazer primeiro. Você quer um direcionamento personalizado, só que você não fez nem o que eu te pedi antes. Eu não vou falar com você. Não vou. Não vou. Deus falou assim. E Deus não falou. Deus não falou com Abraão. Deus falou com Abraão quando ele se separou de Ló, que esse era o plano inicial. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, aí ele fala, de onde você está? Olhe para lá, olhe para lá, para lá. Aí Deus ele entrega toda aquela visão linda para Abraão. E assim é na minha vida e na sua. Primeiro você tem que fazer o que já lhe foi falado para você fazer. Senão a gente não vai ser promovido para um próximo nível. A gente não vai conseguir para o próximo passo. Amém? Esse é o primeiro ponto. Na palavra fomos instruídos. Tem todas as instruções necessárias para mim e para você. Você deve estar arrependido de ter vindo hoje, né? Só tapa. Não, mas fique tranquilo. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Isso também serve para as ofertas. Porque Deus está falando isso. Se você for fiel naquela coisa pequenininha que Deus falou para você fazer inicialmente, você vai ser fiel naquela coisa grandona que Deus vai falar para você também fazer. Se você é infiel no pouco, você também é fiel no muito. É um princípio. Por isso que não adianta você ficar pedindo mais dinheiro, não adianta você ficar... Porque se a gente não consegue ser fiel no pouco que a gente tem. Eu tenho experiências na minha vida que eu não sou rico ainda, você, mas nunca deixei de dar, mesmo ter um pouco, só que eu dava um pouco menos, só isso. Para mim é óbvio, eu dou o que eu posso. Mas pagava a conta de luz, a água do outro, ia. E a gente precisa ser assim. A gente precisa ser assim. A gente precisa ser assim. Isso é ser guiado pelo Espírito. O segundo e último ponto é relacionamento individual com o Espírito Santo. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4:24. Então a gente se relaciona com Deus na dimensão espiritual. Só na dimensão espiritual. Deus ele trata, como eu disse, cada um de nós como indivíduos. Ele olha para você individualmente e fala, eu tenho um caminho para você. Eu tenho um caminho diferente para você. Para você, para você. Não é um atacadão. Ele é varejo para você, para você. É assim que Deus nos guia. Ah, pastor, mas como que eu ouço então a bendita voz do Espírito Santo? Cara, poucas pessoas ouvem a voz claramente. Se é que você pensa que é assim que Deus fala, ele fala assim também. Não, mas eu nunca ouvi o Espírito falar nos meus ouvidos, claramente, assim como eu estou falando com vocês hoje. Tá, mas ele não fala só através de uma voz audível. O Espírito Santo ele fala com você com pensamento, com sentimento, com insight, no seu físico. Inclusive eu senti uma dor aqui no meu joelho, atrás do meu joelho direito. Se alguém está com dor atrás do joelho direito, está curado, em nome de Jesus, que não é minha, eu não estava com ela. E Deus ele fala, não só falando, né, com voz. E um pastor uma vez ele estava pregando, ele falou que ele foi até o outro pastor que entregou uma palavra para ele e fala, cara, como que Deus fala com você? Eu nunca ouvi. De onde isso? Fala, é mais simples do que você imagina. A gente para de mistificar muito o Espírito Santo. Ele fala com você o tempo todo. É um pensamento que você teve, como foi com o Newton. E vai lá falar para aquele cara que, sabe? Quer ver um exemplo? Eu tenho vários, mas eu estava indo para Curitiba uma manhã e a gente precisava
passar na padaria, porque ia ter uma ceia, né? Vou fazer mais um parênteses também. Isso Deus tem falado comigo há muito tempo. Ele jogou lá, o irmão jogou no grupo lá, pessoal, cada um traz uma comida aí para ceia. Ninguém respondia. Ninguém. Chegava lá, tinha um monte de gente comendo. Cara, que agonia, velho. Para de fingir que não é com você. Foi enviada uma mensagem para você responder. Faça aquilo que foi te pedido. É Deus falando para você, ó, não, leve um pão de queijo. Leve um suco. Cara, que agonia, bicho. Não vi. Aí chega lá naquela mesa posta, bonita. Não avisaram. Avisaram sim, vigia, tá louco? Cara, isso é errado. Isso é errado. Isso é errado. Isso não é uma característica do Filho de Deus. Isso é falta de amor, não pode ter isso. Se estiver faltando comida na sua casa, você avisa a gente que a gente bota comida lá. Mas se for pedido para levar, leve ela. É para as pessoas que estão indo lá. Amém? Fecha parênteses. Estava indo para Curitiba. Aí eu tinha que parar num lugar, né, para comprar. Só que eu estava no caminho, estava ali já na Brigadeiro Franco. Né, eu saí do Boqueirão. Dá para parar no Grau, que é muito longe, né? Para no Grau. Pega um... Aí eu lembrei que... Aí hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que falou comigo. Eu lembrei de uma padaria, acho que chamada Santini, ali perto da Brigadeiro. E daí eu estava na Brigadeiro, Franco, né? E daí eu vi um cara sentado bem de manhãzinha, né? Era bem de manhã, com um carrinho para carregar vazio, sabe? Que ele carregava papelão. Ele estava sentado assim com um cachorro do lado. Sempre tem um cachorro. Né? Aí Deus falou assim para mim, ó, você tem que falar com aquele cara lá. Aí eu falei, não é comigo que Deus está falando. Eu fiz que nem os caras do grupo lá que não levaram comida. Não, é verdade. É verdade. Verdade. Eu fiz igualzinho. Aí eu passei, ó, a padaria era aqui e a Brigadeiro Franco era aqui. Só que essa rua só vinha, né? E eu via a padaria lá. A primeira vez que eu passei, Deus falou, ó, fala com aquele cara ali. Não é comigo que Deus está falando. Aí eu dei a volta, porque eu tinha que dar a volta, né? Parei na padaria, comprei o bagulho. Eu saí da padaria, olha que loucura, velho. Eu passei de novo na frente dele. Pastor, passei na frente do cara. E eu passei só. Aí o Espírito Santo falou, eu falei para você falar com aquele cara. Ele falou 3 vezes comigo. Na terceira, aí eu falei, Luiz, eu vou ter que voltar. Aí eu voltei de novo, né, na nossa pressa. Aí não, eles esperem lá. E parei. Orei com ele, ele chorou, falou, minha família, minha esposa me deixou com meus filhos e ela não quer deixar eu ver meus filhos mais. Ele começou a chorar, a gente orou. Orei por ele, abençoei. Você está vendo, cara? Eu não ouvi uma voz do além, uma mágica. Ô Bruno, para lá, Bruno. Não. Mas Deus falou assim, ó, sabe? Parecia que vinha lá dentro do meu estômago, assim, ó. Eu falei para você parar. E eu não parei. Primeira, segunda, terceira, eu parei. Pedro, tem um mistério, sabia? Em 3 vezes Deus falar. Porque ele falou 3 vezes com Samuel. Lembra quando Samuel ele ouve a voz de Deus, ele acorda no meio da noite, ele vai lá até Eli. O Eli era um velho, já muito velho. E aí, Eli, você me chamou? O Senhor me chamou ali. Chamei nada, cara, vai dormir. Aí ele volta a dormir. Aí de novo ele ouve Deus chamando ele. Samuel. Aí ele acorda de novo. Eli, o Senhor me chamou? Mano, eu não te chamei, velho. Vai levar uma lapada. Aí ele volta de novo. Samuel. Aí, opa. Daí Samuel. Aí não. Aí ele chega na terceira vez, o Samuel pergunta, Eli, você me chamou ali? Cara, é Deus te chamando, vai lá falar com ele e diz assim, eis-me aqui, o que eu tenho que fazer? Tem um mistério no número 3 que eu não sei ainda, mas tem isso, tem com Pedro, depois
Deus mostra carne de porco para Pedro 3 vezes, que ele pode comer carne de porco. Eu vou descobrir um dia, mas tem um mistério aí. Pergunta para Pedro se ele ama ele 3 vezes. Tem alguma coisa. Só que eu entendi uma delas já. É que a gente precisa corresponder o mais rápido possível, não precisa chegar no 3. Ele falou uma vez, faça, não espere chegar a 3ª, talvez possa ser muito tarde. Talvez aí o galo cantou já. Aí já era. Faça a primeira vez, corresponda o mais rápido possível, o Espírito Santo, e você vai ser promovido a um lugar de intimidade que você não estava antes. Não estava antes. Eu poderia falar ainda mais, teria mais coisas, mas eu quero dizer para você que o Espírito fala. Esteja atento, esteja sensível ao que Ele está dizendo para você. Não é um pensamento teu. Se você está com dúvida, testifica, checa. Se Ele está falando para você falar com alguém, fala, Gi, Deus, Ele falou isso, faz sentido para você? Ela falou, faz. Amém. Entrega a palavra. E é uma coisa para você aprender também, que é importante, já outro parênteses. Deus, Ele nunca vai te mandar entregar algo ruim para uma pessoa. Você vai morrer! Nunca. A não ser que seja muito específico. Daí Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas se você tiver um sonho, se tiver um insight, se você tiver uma voz falando sobre uma palavra de conhecimento sobre alguém, sabe o que você tem que fazer? Você levanta no mesmo momento e você ora e resiste todo o mal. E abençoa aquela pessoa. Esse é o primeiro ponto e pode parar por aí. E declara a vida e tal. Você não precisa falar que eu te vi. E entrega joga um monte de bosta em cima da pessoa e vai embora. Não faz sentido, né? Deus, Ele não faz isso. Então, isso é uma lição muito importante. Fecha parênteses. Romanos 8,16, ainda no mesmo capítulo 8, eu li para vocês 8,14, onde diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito, né? Aí você fala, mas como, Bruno, eu sei que é o Espírito falando? Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então fica tranquilo, você vai ser tocado, você vai sentir. Mas muito mais do que sentir, você foi chamado para crer. Talvez você não vai sentir nada, mas você precisa crer. Porque isso é fé. Mas eu não choro, eu sinto que eu não choro, eu sinto que eu sou travado. Você não é nada disso aí não. Você precisa crer. Você precisa crer que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou e hoje o Espírito Santo habita dentro de você e de mim. Esse é o primeiro passo. Aí depois você começa a fazer tudo o resto. Você começa a orar, você começa a entregar a palavra, você começa a entregar mais profecia. A gente precisa ser mais sensível ao Espírito Santo aqui nessa casa. A gente precisa... O apostólico e o profético, eles são coluna de uma igreja. Sabia? O apostólico e o profético, eles são colunas da igreja. Todos os outros dons eles são muito importantes. Mas o apostolado e o profético, eles são essenciais. A gente precisa ter no nosso meio. Temos o nosso apóstolo, querido Caldite. A gente precisa também profetizar mais. A gente precisa orar mais para o Espírito Santo. Entrar aqui no culto e falar, Deus, o que você quer que eu fale para as pessoas hoje? Tem alguém que precisa de algo da minha parte do Espírito Santo? Você vai entrar no teu trabalho amanhã e você vai perguntar para o Espírito Santo, tem algo que eu possa fazer hoje? Tem alguma coisa que você quer que eu faça hoje? E você vai se surpreender, porque Ele vai falar. Ele vai entregar um pensamento para você. Ele vai falar para um lugar onde você não quer ir. Ele vai falar para você falar o que você não quer falar, com medo de perder o emprego. Vai rolar. Só que não tenha medo. Uma experiência que eu tive lá na Beta, eu estava na academia, e eu vi um cara mancando assim na academia, não sei o que, ele estava... eu acho que ele estava mancando, ele tinha alguma coisa na perna assim, sabe? E, cara, o Espírito Santo falou assim, mano, vai lá orar para aquele cara, velho. De novo, 1, 2, 3, eu não fui. Que agonia, cara, você vai para casa... Você vai para casa e fiquei pensando, aquele cara assim, né? Tipo, é que nos Estados Unidos só tem loucos. Mano, os caras são muito doidos. Na academia, ela tinha cara de calça jeans, malhando. Mano, os caras são pirados, assim, os americanos. É muito doido. Sério. Tornozeleira eletrônica para tudo quanto é lá. Uma moça com copo no braço. Um dia foi na
no Taco Bell, a Lourdes foi entrar no banheiro, saiu uma mulher com uma cobra assim, ela, oi. Uma cobra enrolada no braço, velho. O que é isso, mano? Eu falei, meu, cara americano, ele precisa de Jesus muito. E daí, nessa minha perspectiva, eu morei lá, né? O cara americano é doido, velho. Sério. E daí Deus falou para mim orar para aquele cara. E daí eu não orei, eu fui para casa e falei, Luiz, era para eu ter orado. E daí ela, né, na sua alemãzice, por que não foi? Vai, se ele mandou, vai. Oxe, simples, vai lá. E para minha surpresa, cara, onde que eu encontro o cara? Chuta. Na igreja, mano. O cara tava na igreja, velho. Ele tava lá no meio do louvor, lá na frente, o cara careca grandão, era para mim ter ido lá orar por ele, cara. Ele teria aceitado a minha oração e provavelmente ele teria sido curado daquela dor na perna dele. E Deus teria feito um grande milagre naquele dia, na academia mesmo. E seria maravilhoso. Cara, louco. O Espírito Santo fala, ele fala comigo, ele fala com você. E você só precisa estar atento. Ele vai falar fisicamente, ele vai te dar um sonho, ele vai te dar um sentimento. Faça esse teste essa semana. Saia daqui ainda pedindo para Deus falar com você. Para Deus ativar os teus sensores espirituais direto com o Espírito Santo. Esses são os pontos que você precisa levar para sua casa hoje. E faça o teste nessa semana ainda. Chega em casa, ora, pede sonho, pede visão, pode pedir. A nossa hora é agora, a gente precisa disso. A gente precisa de visões, a gente precisa ver mais, Deus precisa mandar mais palavra. Só que faça primeiro o básico. Deixe de Ló, se separa de Ló e vá para onde Deus te mandou ir, sem Ló. Larga Ló no caminho, ele não faz parte do teu. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo seu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é o nosso guia. Obrigado porque podemos alcançar níveis de espiritualidade maravilhosos, nos entregando a Ti, deixando que o Senhor faça as coisas, deixando que o Senhor pegue em nossas mãos e nos guie para um caminho perfeito, um caminho de glória, um caminho de amor, um caminho de paz, de justiça, de alegria. Que possamos ser, Pai, em meio a esse mundo quebrado, perdido, desesperado, a esperança para as pessoas que não têm esperança. Que possamos ser o amor para as pessoas que não sabem o que é o amor. Que possamos ser o respiro para as pessoas que estão sendo afogadas em suas próprias emoções e depressões. Pai, declaramos uma igreja saudável. Declaramos famílias saudáveis, casamentos saudáveis hoje em nome de Jesus. Declaramos nossos sensores espirituais ligados para aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje e para o futuro. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém.